Mas se o testamento não impede o inventário, em quais situações ele é útil de verdade? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e sucessões, e nesse vídeo de hoje, inclusive, se inscreve aqui no canal se você quer ficar sempre por dentro dos seus direitos, porque semanalmente tem vários vídeos para você, justamente explicando nuances patrimoniais do direito de família e sucessões. Nesse vídeo aqui eu quero esclarecer para você, primeiro ponto, tá? Uma coisa que muita gente acredita é que o testamento ele impede o inventário, que de alguma forma os bens deixados naquele testamento seriam partilhados para os herdeiros daquela forma direto pelo testamento, e não é assim que acontece. Então eu quero te explicar como que acontece e quando que esse testamento é útil de fato, que tipo de pessoa deve buscar por um testamento, porque não é para todo mundo. Tem outras alternativas do planejamento sucessório que podem ser mais interessantes se o que você quer de fato é pagar menos imposto, evitar inventário, tem outras questões que podem funcionar melhor, mas vai depender do que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Bom, se uma pessoa ela deixa um testamento fazendo a partilha de todo o patrimônio dela e ela falece, por mais que esse testamento tenha validade, respeitando a legítima, respeitando tudo que pode ser feito dentro de um testamento através da legalidade, para que nenhuma cláusula seja anulada depois e a vontade da pessoa não passe a valer, por isso é importante fazer com um profissional especialista um testamento, mas depois que a pessoa falece, esse testamento ele vai ser aberto. E para esse testamento ser aberto, precisa de um processo judicial para isso. Então, para abrir o testamento, existe justamente o procedimento de cumprimento, abertura e cumprimento de testamento. Vai ser aberto um processo judicial para que que esses termos do testamento que foram trazidos ali sejam validados pelo juiz. Após essa validação, o que foi trazido ali da forma que vai ser partilhado vai ser trazido então para o processo de inventário e vai entrar no inventário e partilha, para que agora sim seja partilhado. Então, na verdade, o testamento ele adiciona um processo judicial. Claro que a gente pode pedir que esse testamento seja feito judicialmente e depois a gente fazer um inventário extrajudicial, que costuma ser o caminho mais tranquilo se todos estiverem de acordo, porque o testamento pode dispor sobre parte dos bens e a outra parte pode ser objeto de litígio, de briga entre os herdeiros, então vai ter que ser um inventário judicial e esse testamento só vai ser partilhado, né, dentro desse inventário judicial. Então, o testamento não impede o inventário e o imposto que vai ser pago no testamento vai ser o mesmo imposto do inventário para transmissão, de acordo com o momento do falecimento e o imposto que estava vigorando ali naquela região no momento do falecimento, certo? Então não muda nada nesse sentido quando a gente faz um testamento. Quando se quer evitar o inventário e pagar menos imposto, a partilha em vida ou a doação simples mesmo, porque a partilha em vida é você transferir tudo que você tem, resguardando alguma coisa ali para esse doador se manter ainda até o fim da vida, mas ele doa tudo que ele tem, já coloca em nome de cada pessoa, grava das devidas cláusulas de reserva de usufruto vitalício, por exemplo, porque a propriedade vai ser transferida, mas vai ser como se nada tivesse acontecido. Ele continua recebendo aluguéis, ele continua morando, tendo direitos. Ele pode colocar diversas cláusulas, na verdade, para resguardarem isso. E o imposto de doação, em algumas regiões, por exemplo, aqui na Bahia, o imposto de doação de imóveis acima de 300 mil é de 4%, sendo que esse mesmo imóvel, se fosse em caso de inventário hoje, seria 8%. Então dá para economizar metade do imposto na doação, além de já deixar isso resguardado em nome das pessoas com as devidas cláusulas. Isso pode acontecer. Só que pensa comigo, se é um casal de 30 anos de idade, de 40 anos de idade, que quer resguardar um patrimônio para os seus filhos especificamente, porque já tem filho de outro relacionamento, porque descobriu um filho fora do casamento, enfim. Independente da situação, querem resguardar, mas são muito novos ainda. Concorda comigo que esse casal pode querer vender esse imóvel, pode acontecer qualquer coisa, e eles podem querer vender esse imóvel ao longo da vida, não sabem se é realmente esse legado que eles vão deixar para os filhos, só querem deixar de fato uma massa patrimonial a mais? Então, o testamento faz mais sentido nessa situação do que a doação, porque se eles doarem esse imóvel, a propriedade deixa de ser deles e passa a ser propriedade dos filhos. Então, só os filhos vão poder comprar e vender esse bem. É um pouco mais complexo, considerando serem menores de idade, vai precisar de uma autorização judicial para isso. Ou se já forem maiores de idade, eu já vi filhos se recusando a fazer a venda daquele apartamento. Então, é uma situação que, claro, a gente não espera que aconteça, mas dá para prevenir e dá para pensar melhor naquela situação, naquela idade, nas vontades daquele casal. Agora pode ser um testamento e mais
mais tarde, né, daqui a uns 30, 40 anos, eles podem fazer a doação, porque aí já vai estar no momento mais perto do fim da vida, né? Um momento que eles já entendem que não precisam ficar com a propriedade de todo aquele patrimônio. Então dá para fazer em momentos diferentes da vida, em instrumentos diferentes. Essa é uma das situações justamente onde o testamento é visto como útil. Casais jovens que querem trazer ali um patrimônio para os filhos, mas que ainda não faz sentido fazer uma doação. Uma segunda situação que acontece muito e chega muito aqui no escritório são casais que buscam por um planejamento matrimonial, vamos nos casar, não queremos ter filhos, por exemplo, mas ambos têm pais vivos. Nesse caso, principalmente com a alteração do Código Civil, que vai tirar o cônjuge de herdeiro necessário, nesse caso, com a alteração que ainda não aconteceu enquanto eu gravo esse vídeo, mas com essa alteração, se eu sou casada e eu tenho pais vivos e eu faleço, meu marido, ele não concorre mais com meus pais, então toda a minha herança iria para os meus pais. Eu sou obrigada a fazer, na verdade, um testamento para que eu possa resguardar ele o máximo possível, deixando só a parte legítima para os meus pais e deixando o restante todo para ele. Isso com a alteração do Código Civil, ou seja, a busca por testamento vai aumentar muito com essa alteração do código quando um cônjuge quiser privilegiar minimamente o outro quando tem pais vivos ou filhos vivos, certo? Atualmente, o cônjuge ainda é herdeiro necessário, então ele concorre mesmo que tenham filhos vivos ou pais vivos. Acontece muito de chegar aqui no escritório casais que têm pais vivos e que não querem ter filhos. Só que eles não acham justo, porque eles estão construindo uma vida juntos, que os pais levem metade ali do patrimônio particular que eles teriam. Eles querem privilegiar o cônjuge, a pessoa que está ao lado, um pouco mais, pelo menos, de acordo com o que a lei permite. Nesses casos, a gente pode fazer justamente um testamento já prevendo isso, né? Enquanto o relacionamento continuar, caso faleça, aquela parte do patrimônio a mais, que ele pode fazer o que ele quiser com aquela parte, vai ser destinada ao cônjuge, deixando para os pais apenas a parte que a lei manda, que não tem como tirar. Essa é mais uma situação onde o testamento é útil. Outra situação é no caso de uma pessoa que já tenha mais idade, que poderia até fazer uma doação de um bem, só que esse bem ainda não está quitado. Temos alguns casos aqui no escritório também dessa forma. É um planejamento sucessório, mas alguns bens estão quitados, já vão ser doados, e outros não. Só que esse pai está, por exemplo, passando por uma doença terminal e tem medo de que a qualquer momento ele não esteja mais aqui. Então, para resguardar pelo menos isso, caso não seja possível perfectibilizar uma doação, porque esse bem não foi quitado ainda, mas tem seguro prestamista, por exemplo, que é importante, já vai deixar no testamento, esse imóvel vai ficar para fulano, esse para ciclano, porque não estão quitados ainda, mas quando estiverem quitados já fica aqui destinado esse legado. É uma opção também onde o testamento é útil. E uma última situação aqui, saindo um pouco da questão patrimonial, é sobre a questão de reconhecimento. Muitas pessoas não querem reconhecer que tem um filho enquanto estão em vida, porque são casados, porque traíram a esposa, porque os outros filhos vão ficar chocados com a situação, não querem enfrentar as consequências de um erro que cometeram ao longo da vida, mas que gerou um filho. Porém, essas pessoas têm essa noção de que, poxa, é importante reconhecer, talvez para esse filho que eu tinha contato, mas que ninguém sabia, é importante eu reconhecer em algum momento, mesmo que seja após a minha morte. Então, existem muitos casos de pessoas que reconhecem filhos em testamento, justamente até para ter parte na herança depois. A pessoa não quer lidar com isso em vida, mas após a morte quer que reconheça, quer que realmente alguma coisa pelo menos fique para essa pessoa, tentar algum tipo de compensação. Enfim, aí vai da vontade do que cada um pensa sobre. Mas é um tipo de situação que o testamento também pode ser usado, porque o testamento não é só patrimonial. A gente também pode trazer diversas outras disposições em testamento. Espero ter clareado um pouco as ideias por aí para você entender quando que um testamento é útil aqui no Brasil de ser feito. Se você chegou aqui nesse vídeo e você ficou com alguma dúvida sobre o tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Mas se a sua dúvida é sobre um caso seu específico, você está buscando por uma advogada especialista e caiu nesse vídeo querendo fazer um testamento por algum desses motivos ou por outro motivo que faça sentido para você, eu não recomendo que você fale abertamente sobre uma questão tão pessoal aqui nos comentários, então os contatos do escritório ficam sempre na descrição aqui desse vídeo para que você possa entrar em contato conosco. Não esquece de se inscrever no canal, porque semanalmente tem vídeos sobre os seus direitos para você.